Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo anterior, nós criamos aqui a representação dos nossos primeiros objetos, né, relacionados às classes que nós já vimos constituídos nos vídeos anteriores. Então, a partir do momento que a gente cria a estrutura desses objetos, vai ficar mais fácil agora a gente determinar suas características através dos seus atributos ou propriedades, tá? Aqui nós temos a classe cliente, representada por uma variável, né, denominada Gleison, e esse objeto cliente, através dessa variável, nós determinamos que ele possui essas propriedades. Então, essa é a forma de definir. A gente coloca o sinal de igual para definir um respectivo valor de uma característica de um objeto da aplicação. Claro que também nós vamos ver outras formas de realizar isso, são as formas que mais a gente utiliza no dia a dia, mas nesse primeiro momento nós vamos deixar a concepção de atribuição padrão, né, a mais simples possível. Mas agora vem um questionamento. Imagina que o nosso estabelecimento gostaria de saber qual é o CPF do Gleison, né, da variável Gleison. Como é que eu consigo obter o valor de uma variável, de uma propriedade dentro da minha aplicação? É muito simples, tá, pessoal? A mesma informação que foi atribuída em uma propriedade, a gente consegue obtê-la. Então, para eu atribuir, eu uso o sinal de igual e vou definir um valor. Para eu obter, eu só preciso dizer: esta variável Gleison tem uma propriedade ou propriedades que são relevantes para eu ter essa informação. Então, eu venho e digo: qual é o CPF CNPJ deste objeto Gleison? Tá? E aí eu tenho aqui essa obtenção do valor. Mas o que eu quero fazer com esse valor? Eu quero imprimir? Eu quero exibir no console? Eu quero gerar um arquivo? Eu quero mandar um e-mail? O que eu quero fazer com esta informação? Então, dessa forma, nesse primeiro momento, eu quero só imprimir o valor deste objeto, né, de um atributo deste objeto Gleison. Então, para imprimir qualquer coisa na linguagem Java, pessoal, a gente tem uma classe chamada System. Essa classe ela tem um método que refere-se a output.out e faz alguma coisa relacionada à saída no console de um conteúdo. Então a gente vai chamar de print. Então eu venho e digo, olha, eu quero que você imprima alguma coisa para mim. E esse alguma coisa, vou selecionar aqui para vocês visualizarem, né? É o nome ou CPF do Gleison, da variável Gleison a partir de agora. Então, nesse primeiro momento, quando eu executar a minha aplicação, eu vou criar um objeto Gleison, né, através dessa variável do tipo cliente. Eu disse que ele tem essas informações, né, que essas são os dados desse cliente, e abaixo eu quero imprimir uma das características ou todas, dependendo da sua necessidade, tá? Então vamos aqui executar a nossa aplicação. Então você pode clicar aqui, você pode clicar com o botão direito, Run, o nome da sua classe e o método main, vamos fazer aqui, e automaticamente a nossa aplicação inicia a execução, abre um terminal e ele imprime aquela informação. Vejam só que nós temos impresso a respectiva informação. Se eu vier a partir de agora e mudar o CPF do Gleison, vejam só, colocar outro valor aleatório, e eu vim aqui novamente e executar, automaticamente a gente também já tem o valor atualizado, tá, pessoal? Então, essa é um padrão. Eu tenho um objeto, atribuo esse objeto com seus respectivos valores e depois eu posso obter esses valores em um segundo momento da aplicação, tá? Então eu quero agora saber qual é o nome, né? Qual é o nome deste objeto que está representado pela variável Gleison, né? Então vou aqui novamente e executo a nossa aplicação. Então eu venho aqui, ó, o CPF e o nome. Observem que aqui não houve espaçamento, não houve formatação de texto e assim sucessivamente, né, pessoal? A gente só está imprimindo os conteúdos. Existem mecanismos de formatação de texto, espaçamento, quebras de linha que a gente vai
conhecendo aqui à medida que for explorando a linguagem, tá? Mas o nosso foco aqui agora é criar os nossos objetos para depois exibir aquela mensagem, né? Olá, senhor Gleison, informamos que o seu equipamento de tal já tem aqui, já está disponível para a coleta, né? Para que você venha buscar o seu equipamento e assim sucessivamente. Então, nós precisamos constituir todo o cenário de ordem de serviço entre um cliente e um estabelecimento para depois a gente fazer as mensagens que estão relacionadas à aplicação, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou agora criar os outros contextos da nossa aplicação. A gente precisa ter um estabelecimento, um serviço e a ordem de serviço. Então, às vezes, pode ser um processo mecânico. Então, a gente vai reutilizar aqui, ó, algumas estruturas, vou copiar e colar, e eu vou dizer que esse agora é um estabelecimento, vou dizer que agora eu vou dar um new estabelecimento. Observem que eu copiei e colei, porque deixou de ser um cliente e agora eu tenho um estabelecimento. E o nosso estabelecimento é a Fast Clean, né? Ó, okay? É o nome do nosso estabelecimento. Então agora eu vou dizer que o Fast Clean, que é o estabelecimento, que coincidentemente ele tem as mesmas características com valores iguais de um cliente, então eu vou dizer, olha, na nossa Fast Clean, quem é o CPF e o CNPJ dessa empresa? Vamos simular aqui que fosse um CNPJ com essa quantidade de caracteres aqui, com a média de 14. Qual é o nome da empresa Fast Clean? Então vamos colocar aqui, ó, Fast Clean Lava Rápido. Um exemplo, né, pessoal? A Fast Clean no nosso sistema ela vai ter o ID 133 e o telefone da Fast Clean é DDD 11. Vamos colocar aqui o 9 também, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos agora o objeto que representa o cliente e nós temos o objeto que representa o estabelecimento. Também agora nós vamos precisar ter no nosso sistema um serviço cadastrado, né? A gente precisa ter esse serviço para a constituição da ordem de serviço, que é a composição de todos esses nossos elementos. Então, eu venho e digo agora que o nosso serviço tem um ID, uma descrição e um valor, né? Então, eu vou colocar aqui na nossa classe sistema, vamos afastar aqui um pouquinho, eu tenho aqui o serviço de lavagem, né? Vamos supor, lavagem de auto, um exemplo, né? É igual a new serviço. Então, esse lavagem de auto.id, o código dele é 1 no nosso sistema. E o lavagem de auto.descrição é lavagem completa. Um exemplo, tá? Lavagem completa. Aqui agora, ponto valor. O valor dessa lavagem é de R$ 45, né? Então a gente pode até colocar aqui auto, né? Ou carro, vamos supor, né? Vamos supor que a gente tem uma classificação de preços e descrição de nossos serviços. Então eu venho e determino o valor da lavagem desse carro ou qualquer serviço de lavagem de carro completa. Então, toda vez que a gente lançar no sistema, esse serviço terá o mesmo valor ou um valor sugerido. Então, ele é R$ 45. E aí, mais uma vez, pessoal, a gente se encontra com um cenário de conceitos básicos da linguagem. Por que que agora esse 45, que não é tão grande, né, tão extenso como o telefone, também temos um errinho aqui de definição, né, de atribuição. É porque, mais uma vez, a gente tem que se preocupar com o tipo. Então, como é que eu defino o valor para tipos double na aplicação Java? Então, eu preciso agora concluir com um ponto e a parte decimal do valor da aplicação, tá? Então, se o valor do serviço fosse 45,50, a gente colocaria 45,5 ou 45,50 para representar este valor na nossa aplicação. Então, lembrando agora, né, mais uma dica, que valores do tipo Boolean, eles precisam ter o ponto aqui e a quantidade decimal ou valor fracionado. Então, nesse caso é R$ 45, mas é um valor double, né? Então, é um valor decimal. Então,
Esta é uma forma de definição, tá? Agora, a gente vai contextualizar todos esses objetos que foram criados isoladamente e todos eles vão fazer parte de um escopo de uma ordem de serviço. Então, vamos agora criar a nossa ordem de serviço. Então, vem aqui, ó, vou chamar de OS, vou abreviar aqui, e new ordem de serviço, tá? Então, eu vou dizer que a minha ordem de serviço ponto .id é igual a 987, nós já realizamos muitas ordens de serviço. A minha ordem ponto data hora de abertura, eu vou colocar aqui como new date, que é da nossa classe Java útil. Mas como, Gleison, você colocou aqui new date, por que que você usou new e para alguns outros objetos você só usou o igual, informando uma data ou um valor correspondente àquela característica, né, pessoal? Agora, pessoal, é que entra as nuances da linguagem orientada a objetos. Alguns valores, eles aceitam representações literais, string, números e outras características, né? Mas em algumas situações, o Java exige que a gente tenha um objeto através da sua classe relacionada àquele tipo. Então, data na linguagem Java, pessoal, não é uma string, por exemplo, 12 do 4 de 2022. Não é assim que a gente atribui uma data na linguagem Java. Existe um objeto que representa esta informação. Então a gente precisa determinar como um novo objeto de data na linguagem. Então a gente vai vir aqui e vai importar, ok? Mas como é que eu sei que essa data, qual é a data de fato que a gente está utilizando para informar aqui a data de abertura da aplicação? Bem, essa é mais um conceito que a gente tem que compreender, que a linguagem ela vem evoluindo, né, ao longo de recursos e mecanismos, justamente para nos deixar e tornar mais próximo de convenções, tá, pessoal? Ou de interpretação de definição de alguns tipos. Então, essa classe date, ela é só uma classe histórica, a gente quase não está utilizando mais. A gente trouxe aqui só porque vocês podem se deparar com alguns projetos que ainda utilizam esse tipo. Então a gente vai colocar aqui e no próximo vídeo a gente vai utilizar uma data mais conveniente, tá? Então eu vou dizer o seguinte, OS ponto. Data da conclusão ainda não temos, então vamos simular que ainda não foi concluído. Então nem todos os atributos precisam ser informados, tá? E qual é o valor total? Esse valor total é igual ao serviço da nossa aplicação, né? Então vamos supor que o nosso lavagem de auto ele tem um valor de R$ 45. Então eu vou colocar aqui 45.0. Mas, Gleice, se meu estabelecimento realiza mais de um serviço na mesma ordem de serviço, né? Como é que a gente vai fazer isso? Aí a gente tem algoritmos que a gente vai conhecer que fazem esse cálculo do valor total de um serviço ou de uma ordem de serviço mediante aos serviços prestados. Então a gente vai dar essa evoluída em breve. E aí a nossa OS temos agora uma divergência ou falta de informação para essa OS. Essa OS, infelizmente, ela não determina, pessoal, quem foi o cliente, quem foi o estabelecimento e o serviço realizado. O que que aconteceu aqui? Infelizmente, foi um erro de estruturação da nossa aplicação. Então, nós criamos a ordem de serviço, mas nós não definimos qual é o cliente e qual é o seu estabelecimento. Então, agora, mais uma vez, a gente vai reestruturar ou revisitar a nossa classe, vejam só, ordem de serviço, contemplando essas novas características. Então, eu vou dizer, a nossa ordem de serviço também precisará de um cliente, vejam só, então eu venho aqui e digo, precisa de um cliente, precisa de um estabelecimento, vejam só, e precisa do serviço que vai ser realizado. Então eu venho e digo dessa maneira. Então, agora a minha ordem de serviço, ela sabe que o serviço vai ser realizado de um estabelecimento, e esse estabelecimento é a Fast Clean, vejam só, e essa ordem de serviço foi realizada para um cliente, que esse cliente é o Gleison, e essa ordem de serviço realizou o serviço que é a lavagem de auto. Então agora, pessoal, o nosso objeto ordem de serviço, ele tem
a composição de atributos, que esses atributos podem ser números, podem ser datas, podem ser valores decimais e, inevitavelmente, ele também pode ser outros objetos na aplicação. Então, aqui agora nós temos a nossa ordem de serviço devidamente estruturada e no próximo vídeo nós vamos trabalhar na formatação da mensagem com base na ordem de serviço gerada. Espero que vocês tenham curtido. Nos vemos nos próximos vídeos.